quanto um mentor de negócios cobra para poder atender empresários e empreendedores. No mundo corporativo, assim, pelo menos no mundo onde eu vivia, e eu vivi por muito tempo nesse mundo, os salários são mais altos. Então, o meu termostato de dinheiro já era um termostato maior. E aí, logo que eu saí do mundo corporativo, eu achava que aquilo era super normal. E eu comecei a entender que não, que tinham grandes empresários, que tinham empresas com mais de 20 anos, empresas super uau, só que não sobrava tanto dinheiro assim para ele. E aí eu comecei a estudar isso, e quando eu comecei a atender empresários, eu fico indignada de verdade com pessoas que têm empresas e que não sobra dinheiro para elas. Porque, gente, ter uma empresa é um investimento mega arriscado. Você bota o seu dinheiro ali e não sabe nem se vai ter retorno. Agora, quando você investe na sua empresa, você pode investir muito dinheiro e não ter retorno. E foi aí que eu comecei a ver o quanto eu podia ajudar empreendedores a terem mais lucro no negócio. E aí, eu quero começar falando o que eu falo para os meus mentorados. Primeira coisa, se você tem o desejo, se você quer ser um mentor de negócios, quando a gente fala em cobrar, eu tenho muitos mentorados que quando chegam falam: Karina, eu não consigo cobrar. Como que você cobra? Como que você consegue ter o ticket que você tem? Então, a primeira coisa, se você quer atender empresários, são vários níveis que a gente tem de empresário. Então, a gente tem empreendedor e empresário pequenininho, a gente tem empreendedor e empresários maiores, a gente tem empreendedores e empresários médios, a gente tem uma infinidade de empresas e donos de empresa para a gente atender. E mesmo sendo mentor de negócios, você pode escolher qual é o tipo de empresa que você quer atender. Eu, por exemplo, eu tenho mentorados que só atendem MEI. Foi uma escolha deles. Eles querem ajudar a moça que faz o bolo, a moça que faz artesanato. E por que eles escolheram isso? Porque eles enxergam que ali, na volta deles, eles podem ajudar essas pessoas que são MEI a fazer muito mais dinheiro, a sobrar muito mais dinheiro, a multiplicar muito mais o dinheiro. Então, eles enxergam que o empresário empreendedor que eles vão ajudar mais é um MEI e tá tudo bem. E eles têm um monte de clientes. Um mentor de negócios que atende uma MEI, você não consegue cobrar tão caro, porque essa pessoa normalmente trabalha sozinha, ela que faz tudo na empresa, ela nem sempre fatura muito, pode ser que ela esteja começando. Então, você precisa entender o quanto esse seu cliente consegue te pagar. E aí, por exemplo, eu tenho uma das minhas mentoradas que atende MEI e o que ela faz? Ela faz grupos. Por quê? Porque ela junta um monte de gente, cobra pouco teoricamente de cada um, mas ela ganha um valor maior. Então, isso é uma das formas de você cobrar quando você é um mentor de negócio, porque você escolheu atender empreendedores menores. Muita gente que chega para mim e fala assim: mas Karina, todo mentor de negócios vai cobrar igual? Não, gente. Outra coisa que eu falo é assim: comece cobrando o valor que é confortável para você. Porque muitas vezes, quando eu falo para os meus mentorados, cobra 100 a sessão, cobra 200 a sessão, cobra 300 a sessão, uns olham para mim e falam: não, Karina, não vai dar. A pessoa não vai me pagar. E aí eu tenho uma coisa para te dizer. Se você não acredita que o seu cliente vai te pagar, ele realmente não vai te pagar. E aí, isso é uma crença sua. Mas tá tudo bem. Você pode achar nesse momento que ele só te paga 50. Então cobra 50 a sessão dele. Tá tudo bem. E depois, conforme você for sentindo segurança de que você pode aumentar seu preço, de que você está dando resultado para o seu cliente, você vai aumentando. Por outro lado, eu tenho mentorados meus que já trabalharam, por exemplo, no financeiro de empresas, que entendem muito de financeiro, mas ainda não se sentem seguros quando eles estão na frente de um empresário. Por causa disso, por não ter segurança, a pessoa entende que ela não pode cobrar muito. Mas eu, estando de fora, eu enxergo claramente que o que ela poderia ajudar aquele empresário valia muito mais do que aquele valor que ela estava cobrando. Eu falo que quando a gente é desafiado e tem alguém junto com a gente ali, ajudando a gente no desafio, a gente supera qualquer expectativa, a gente supera qualquer meta que a gente imaginou que pudesse fazer. E eu amo fazer isso porque eu vejo eles crescendo todos os dias. E muitas vezes a gente só não cobra mais porque a gente não acredita na gente mesmo. Tem alunos meus, mentorados, que cobram de MEI R$100 a hora e tá tudo bem, e eles pagam. Por quê? Porque o resultado que eles têm é muito maior do que aquilo que eles estão pagando. Então, o que eu falo é assim, não é o quanto você cobra, é o quanto você dá de resultado. Porque se você cobrou 100 a sessão e ele economizou ou faturou R$1.000 a mais no mês, você acha que não valeu a pena? Ele multiplicou aquele valor que ele te pagou por 10, será que tá valendo a pena? Então, é isso
isso que a gente tem que olhar. Não é simplesmente o quanto você vai cobrar, é o quanto você tem capacidade de ajudar aquele seu cliente a ter retorno, que é muito falando de retorno sobre investimento. O seu cliente está investindo um dinheiro. O quanto ele vai ter de retorno? Se ele tiver um retorno enorme, ele vai continuar te pagando. Feliz da vida. Então, é isso que a gente precisa ficar no radar quando a gente é mentor de negócio. Qual é o nosso grande objetivo? Fazer com que o nosso cliente tenha resultado. Porque se ele tiver resultado, ele vai falar para o amigo dele que teve resultado. E é o que a gente fala, né? Empreendedor e empresário vive com empreendedor e empresário. Então, um vai falar para o outro, que vai falar para o outro, e aí você vai ter cada vez mais clientes. Mas por quê? Porque você está dando resultado. Se a gente realmente leva para o nosso cliente resultado, a gente pode aumentando o nosso valor, sim. E aí, conforme a gente vai crescendo o tamanho da empresa, crescendo o faturamento, crescendo a equipe, estas empresas, elas vão olhar cada vez mais o resultado que eu tanto estou falando. Quando a gente faz mentoria de negócios, se ele gosta, ele continua com você por um tempão. Porque você pode, por exemplo, fazer uma única reunião com ele no mês para alinhar as estratégias no mês, ver como vai ser o mês seguinte, e aí ele te paga por isso. E quando a gente sabe o resultado que a gente pode dar, a gente pode falar para ele qual é o nosso preço, com certeza ele vai pagar, porque o resultado que ele vai ter vai ser muito maior do que isso. E aí, quando ele aprende, quando ele vê resultado, ele fica feliz de verdade naquele valor que ele está te pagando. Por quê? Porque ele te paga e aquele valor retorna muito mais vezes do que aquilo que ele te pagou. Então, quando a gente fala de cobrar, gente, a gente precisa aprender que o mundo é feito de dar e receber. Então, você aí que tem medo de cobrar, provavelmente você tem medo de receber na vida. Não só esse dinheiro. Normalmente, você tem medo de receber. Inclusive, um elogio. Quando alguém faz um elogio para você e fala, nossa, como você está bonita hoje, o que você fala? O que você responde? Se você responder diferente de obrigada, cuidado, pode ser que você não esteja sabendo receber. Quando a gente começa a aprender a receber, a gente entende que quando eu estou ajudando o meu cliente, ele me paga pela ajuda que eu estou dando para ele. Aquilo é o meu trabalho, aquela é a minha forma de viver. Se eu não cobro, eu não posso viver disso. Quanto mais a gente faz, mais a gente recebe. Quanto mais a gente doa, mais a gente precisa receber. O universo precisa dessa troca. Então, pensa aí comigo, você que tá falando, nossa, Cá, será que eu posso chegar a cobrar o que você cobra? Sim, você tem que plantar, você tem uma evolução. Não é que você vai começar hoje como mentor de negócios e você vai ter o ticket igual eu tenho. Dificilmente isso vai acontecer. É impossível? Não, não é. Pode acontecer de alguém começar cobrando o ticket que eu cobro e tá tudo bem. Se eu falar para você, você vai entrar na minha mentoria e vai sair cobrando o que eu cobro. Isso não é verdade, eu tô mentindo para você. Então, eu sempre falo para as pessoas que começam a mentoria comigo, tem uma escadinha. Você começa e aí eu sempre incentivo, de verdade, gente, a cobrar. Mesmo que seja pouco. Karina, eu não tenho coragem de cobrar. Cobra R$20 de sessão, cobra R$50 de sessão. Quanto para você é um valor que você acha que qualquer pessoa pagaria? Gente, se a pessoa te pagar R$50 por sessão, é uma escolha que ela vai fazer de fazer o negócio dela ser muito melhor. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente enxerga que esse cobrar, a gente pode cobrar vários valores. Você precisa avaliar, primeiro, o quanto você está disposto a cobrar e tem coragem de cobrar. Coragem no sentido de se sentir confortável, sabe? Não é coragem de, eu sou corajoso. Não. O quanto você consegue cobrar. Outra coisa é quem é o cliente que você está atendendo. É um empresário pequenininho, é empreendedor, é um empresário maior, que já tem uma empresa que fatura muito mais. Dependendo do tamanho do cliente que você vai atender, você vai ter um valor que você vai conseguir cobrar. Quanto maior o seu cliente, provavelmente mais você consegue cobrar. Será que você sempre ganhou, sei lá, um valor que você acredita que é aquele valor máximo que você pode cobrar da pessoa? Qual será o seu termostato? Muitas vezes, quando a gente não está disposto a pagar um valor maior, a gente não vai conseguir cobrar um valor maior. Então pensa nisso. Eu lá atrás, para aumentar meu ticket, eu contratei uma pessoa que cobrava o ticket que eu queria cobrar. E eu paguei para ela, fiz o processo e depois disso sim, eu consegui começar a cobrar esse ticket. Então a gente precisa entender que muitas vezes é a gente mesmo que trava o nosso preço. É a gente mesmo que fala, nossa, ninguém vai me pagar. Tem gente que paga valores mega diferentes, valores altos, baixos, depende de quanto você acredita, mas assim, tem cliente para todo mundo. Fechado? Muito, muito obrigada. Um beijinho.